E na pauta da sessão plenária desta quinta-feira, os ministros do Supremo devem analisar uma ação direta de inconstitucionalidade proposta pela Ordem dos Advogados do Brasil. A OAB questiona a criação de uma vara especializada em julgar crime organizado no estado de Alagoas. Na ação apresentada ao Supremo, a Ordem dos Advogados do Brasil alega que a lei alagoana viola a competência privativa da União para legislar sobre direito penal e processual. A legislação estadual criou uma vara criminal para processar e julgar qualquer tipo de crime praticado por organizações criminosas. A OAB também alega que a lei invade a competência do Tribunal do Júri, responsável por julgar crimes contra a vida, o que impediria que esses processos fossem encaminhados à nova vara. A OAB queria uma liminar para suspender a norma, mas o relator, ministro Luiz Fux, dispensou a análise da liminar e enviou o processo ao plenário, que deve julgar diretamente o mérito da ação. Durante o julgamento, também devem participar do debate representantes das associações dos magistrados brasileiros de Alagoas e do Ministério Público do Estado. E para analisar este tema, está aqui conosco a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Dantas. Boa tarde. Boa tarde. De acordo com a lei alagoana, como é que é a composição dessas varas? É de titularidade coletiva. A lei do Estado de Alagoas prevê que essa vara ela seria composta por 5 juízes. Então, 5 juízes atuariam no processamento e também no julgamento de crimes que envolvesse a participação de organizações criminosas. Inclusive, neste ponto, há um ataque da OAB no sentido de que a lei alagoana teria inovado na medida em que preveu a composição de um órgão colegiado na Justiça de primeira instância. Então, ao invés do julgamento serem feitos por um juiz, ela é feita por um colegiado e, nesse ponto, também entende que há uma inconstitucionalidade. A Associação de Magistrados, que foi admitida no processo como amigos da Corte, como terceiro interessado, que também vai contribuir no debate, trouxe o argumento de que não fere a competência do juiz natural, há necessidade de que esses juízes realmente atuem em conjunto diante da complexidade própria de crime organizado. A repressão ao crime organizado deve ser tratada com mais cuidado? Sem dúvida, até porque são crimes que acabam se utilizando de uma macroestrutura, né? Esses crimes que envolvem a participação do crime organizado, de uma organização criminosa, atuam na área de terrorismo, narcotráfico, prostituição, jogos de azar, a lavagem de dinheiro. Então, são inúmeros crimes que são praticados por meio das organizações criminosas. Então, o Estado ele realmente precisa dispor de um aparato mais preparado, capacitado, utilizando inclusive de todas as tecnologias disponíveis. A própria lei de crime organizado, ela prevê a possibilidade da inteligência policial atuar na investigação desses crimes, a possibilidade de infiltração de policiais. Então, realmente, o crime ele deve ser tratado com mais cuidado. Existe uma convenção de Palermo, chamada Convenção das Nações Unidas na luta contra o crime organizado transnacional, que prevê, inclusive, que países signatários dessa convenção possam realmente empreender esforços no combate ao crime organizado, que tem reflexos não só no país em que ele é praticado, mas também em outros países, e acaba tendo a necessidade de ter uma cooperação internacional no combate a esse tipo de crime. Essa convenção, inclusive, ficou conhecida como marco na luta contra o crime organizado. Ok, bom, e ainda na pauta de hoje, os ministros devem analisar um habeas corpus impetrado pela defesa do deputado estadual do Paraná, Sérgio Bradock. Ele é acusado de tentativa de homicídio e questiona o poder de investigação do Ministério Público. O habeas corpus foi apresentado ao Supremo pela defesa do deputado estadual do Paraná, Mário Sérgio Bradock, e de outras 3 pessoas. Eles são acusados de homicídio, tentativa de homicídio, porte ilegal de arma e fraude processual. O inquérito policial foi arquivado com o argumento de que eles agiram em legítima defesa, o que excluiria o ato ilícito. Mas o Ministério Público reabriu as investigações, apresentou nova denúncia e o Tribunal de Justiça do Paraná deu início ao processo criminal.
A decisão foi mantida pelo Superior Tribunal de Justiça. Agora, a defesa questiona a possibilidade de desarquivamento do inquérito no Supremo Tribunal Federal. O relator, ministro Ricardo Lewandowski, entendeu que uma fraude durante o processo pode ter levado ao pedido de arquivamento da investigação. E após novas investigações policiais, a denúncia pode ser repetida. Já os ministros Marco Aurélio, Joaquim Barbosa e o presidente César Peluso entenderam que a ação não pode ser reaberta. O julgamento foi suspenso por um pedido de vista do ministro Carlos Aires Brito e deve ser retomado na sessão de hoje. Gisele, em que hipótese é possível arquivar o inquérito policial? O inquérito policial ele é um procedimento que tem como característica dar justa causa para uma ação penal. Então, toda vez que esse inquérito, as investigações ali concluídas não levam à justa causa de uma ação penal, é motivo para que ele seja arquivado. Por exemplo, se ficou comprovado que nos fatos que forem investigados, aquele fato não constitui crime, ou seja, a conduta é atípica, é uma causa para arquivamento de inquérito policial. Uma outra possibilidade, restou comprovado que aqueles fatos foram praticados em legítima defesa ou no estrito cumprimento do dever legal, também seria uma hipótese de arquivamento do inquérito policial, na medida em que fatos praticados sobre uma excludente de ilicitude, eles não constituem crime e necessariamente não geram a possibilidade de instauração de uma ação penal. Então, o próprio Código de Processo Penal, ele traz artigos que direcionam esse arquivamento, que só pode ser determinado por juiz. A autoridade policial, ela não pode arquivar inquérito policial. É preciso sempre que o juiz se manifeste sobre esse pedido e, normalmente, esses pedidos acontecem mediante um requerimento, uma manifestação do Ministério Público que pede pelo arquivamento do inquérito. E existe uma súmula do Supremo sobre esse assunto, né? Existe uma súmula. E essa súmula, é a súmula 524, ela dispõe o seguinte: uma vez arquivado o inquérito policial por decisão da autoridade judiciária, ou seja, por decisão de um juiz, a pedido de um promotor de justiça, não pode haver ação penal se não tiver novas provas, o que significa dizer que, havendo novas provas, autorizaria o inquérito policial. Neste caso, então, a grande discussão é saber se há alguma hipótese em que o arquivamento do inquérito policial, essa decisão, ela é imutável, ou seja, ela não pode ser modificada, ou não, se realmente a questão, o que está disposto na súmula, ela se aplica em qualquer situação, ou seja, aquela decisão é provisória e, uma vez tendo novas provas, seria possível reabrir o inquérito. Ok.